o fato da ressurreição de Jesus ter acontecido no domingo, existe alguma referência na Bíblia de que isto representa, então, uma ruptura dos 10 mandamentos que até ali ele conservou, ele observou, ou seja, até a ressurreição de Jesus, o sábado em nenhum momento foi tratado por Jesus, e quantas orientações Jesus nos deu na Bíblia até a sua morte e até a sua ressurreição. Então, existe alguma referência na Bíblia que a ressurreição de Jesus em si seria, então, uma ruptura com o que até ali a Bíblia vinha trazendo como dia de guarda, dia santo, um dia especial, e passava então a ser este dia um dia que deveríamos guardar e torná-lo santo? Olá pessoal, no vídeo de hoje o pastor Arilton Oliveira vai reagir a um vídeo do padre Christian, que criticou a Igreja Adventista do Sétimo Dia e afirmou que o domingo é o verdadeiro dia do Senhor. O padre Christian apresenta uma série de argumentos contra o sábado e a favor do domingo. Já o pastor Arilton irá comentar e oferecer uma resposta fundamentada na Bíblia sobre esse tema tão importante. Fique com a gente até o final para entender todos os detalhes, analise os argumentos das duas partes e tome as suas próprias conclusões. Vamos ao vídeo. Então, e nós recebemos lá no grupo do WhatsApp um vídeo curto de um padre Christian, aonde ele, à luz da Bíblia, ele critica o sábado e demonstra à luz da Bíblia que o dia certo de guardar o domingo, né? E aí é que eu falo que foi interessante receber esse vídeo, porque a base ali é a Bíblia. Então, quando a base é a Bíblia, aí evidentemente fica, digamos assim, claro desenvolver uma pesquisa e ter lucidez na interpretação, porque não é uma tradição, né? É a Bíblia, que tanto nós gostamos de usar e embasar as nossas decisões, as nossas crenças, né? E aí ele usou ali a Bíblia para poder defender o domingo como dia de guarda e criticar a nossa decisão, o nosso sábado como nós guardamos até hoje, né? E aí eu achei interessante trazer esse vídeo para que nós pudéssemos assistir e assim debater um pouco aquilo que o padre falou e tentar esclarecer à luz da Bíblia aquilo que de fato a Bíblia traz a respeito desses temas ali, né, que foram abordados. Então não sei se nós podemos colocar o vídeo para assistir. Podemos, vamos assistir juntos vamos assistir então. Lá. Se Deus manda guardar o sábado, por que a igreja guarda o domingo? Infelizmente, os senhores não, que vocês vão saber agora, argumentar, falar, mas a maioria, com muita tristeza que eu falo isso, a maioria dos cristãos católicos, eles se calam quando algum protestante de alguma seita cristã judaica, eles misturam os conceitos, eles são cristãos, mas eles creem em coisas do judaísmo. É muito complicado certas igrejas hoje, e a gente vê na estrada, não poucas vezes, em pedras, em placas, lembra de guardar o dia de sábado. E se alguma pessoa desta igreja ou seita vai lá na sua porta e ela fala assim, pega a sua Bíblia para mim. Aí você pega a sua Bíblia e entrega para a pessoa. Ela vai abrir em Deuteronômio 5. Isso quando ela está falando de imagem de Deuteronômio 9, né? É os dois textos que eles gostam. Aí vai falar para você, tá vendo? Qual que é a sua religião? Aí eu sou cristão, católico, mas é católico mesmo de IBGE. Não, eu vou à missa. Ah, então tá bom. Agora me fale, a sua igreja é uma igreja errada. A igreja católica, ela perverteu a Bíblia. O Papa mudou as coisas. Por que você está falando isso? Porque em Deuteronômio 5:12 fala para guardar o sábado. Vocês guardam o domingo. Vocês são dominicais. A Bíblia manda guardar o sábado. Como que vocês guardam o domingo? Aí o católico, que não sabe, vai falar o quê? Religião não se discute, não. Fica você com a sua fé, eu fico com a minha. Vamos aqui tomar um café, não vamos conversar, não. Na verdade, por que religião não se discute? Porque não sabe. Quem não sabe tem que ficar calado mesmo, né? É muito melhor a pessoa parecer um idiota calado do que falar e acabar com a dúvida. Então por isso que a pessoa fica calado, a não ser um idiota, que não sabe. Não vamos discutir. Gente, a coisa é muito clara. E aqui, entendam bem, não foi a igreja, não foi o Papa que numa canetada falou, o dia do Senhor agora é o domingo, não quero saber de sábado, tem que dar uma canetada aí e soltar um documento. Não. Se você pega a vida de Jesus Cristo, o evento ressurreição, ele é um evento dominical, no primeiro dia da semana. Quem lê Bíblia, entende aí de Bíblia, todas as aparições do Cristo ressuscitado acontecem no primeiro dia da semana. A ascensão de Jesus ao céu é no domingo. Pentecostes, a descida do Espírito,
é no domingo. Os cristãos dos Atos dos Apóstolos, eles celebram a Eucaristia, a fraciopanes, a fração do pão, no primeiro dia da semana, que é o domingo. No século I, todos os sacramentos da igreja, principalmente o batismo e a Eucaristia, eram realizadas no domingo. Então aqui houve uma divisão. O judaísmo permanece no Antigo Testamento, que eles não aceitam Jesus como Messias. Eles permanecem na Antiga Aliança, guardando o sábado. O cristão, ele pega a nova e eterna aliança de Cristo, guardando o domingo. Interessante, não é? Interessantíssimo, viu? Pastor, vamos lá. Enfim, o sábado, em determinado momento ali, aparece que o sábado é dos judeus, né? E eu não sou judeu e guardo o sábado, né? Uhum. E estou aqui no ano de 2024. Então, a pergunta que eu lhe faço, o sábado é dos judeus? O sábado é uma propriedade dos judeus? Só os judeus guardam o sábado? Na realidade não, né? Não só os judeus guardam o sábado. E além dos judeus e da Igreja Adventista, você tem várias outras denominações que guardam o sábado, né? Como, por exemplo, os próprios batistas do sétimo dia. Quem nos ensinou o sábado? Perfeito. Né? Os adventistas do sétimo dia, nós somos devedores, né? E eu queria aqui até ressaltar isso. Nós somos devedores de outras confissões religiosas que surgiram antes de nós. Eu vou dar alguns exemplos. Não foram os adventistas que sistematizaram a doutrina da justificação pela fé. Nós herdamos isso dos luteranos. Então nós somos gratos a Lutero e aos luteranos porque sistematizaram essa verdade e um dia ela chegou para nós adventistas. E como se trata de uma doutrina bíblica, ela foi abraçada. Nós somos devedores aos metodistas, porque foram os metodistas que sistematizaram a salvação em 3 passos, um processo como justificação, santificação e glorificação. A preocupação de John e Carlos Wesley, né, pela santidade. Então, esta sistematização da salvação é uma herança que nós temos do movimento metodista. Inclusive, vários pioneiros da Igreja Adventista eram metodistas, né? Eram metodistas. Nós somos devedores aos batistas do sétimo dia porque eles nos ensinaram sábado. Uma senhora chamada Raquel Oakes, que era batista do sétimo dia, foi a primeira a pregar o sábado para um pastor que havia aceitado a mensagem millerita, Frederick Wheeler. Por sua vez, Frederick Wheeler pregou essa mensagem, chegou aos ouvidos de José Bates, que publicou um folheto de 8 páginas sobre o sábado, e esse folheto chegou a um casal, Ellen e Tiago White, e assim os primeiros pioneiros adventistas abraçaram a verdade do sábado. Então, você tem tentativas da Igreja Católica de sistematização da doutrina da Trindade. Isso contribuiu para a visão que nós temos hoje da Trindade. Então, nós somos devedores das confissões que vieram antes de nós. Então, sábado não é para judeu. E a maior prova disso é que quando você abre a sua Bíblia, no primeiro evento dela registrado, a criação, e você vai aqui para o capítulo 2, e eu queria ler aqui os versos 1 a 3 com vocês. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja, nós temos em Gênesis capítulo 2, 2 pessoas criadas, Adão e Eva. E Deus já separa o sétimo dia e faz 3 coisas. Ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Não tinha nenhum judeu aqui, né? Você tem Adão e Eva, os ancestrais da humanidade. Então, o sábado foi pensado por Deus para a humanidade. E há um outro detalhe, quando Deus descansa da criação, não é porque ele está cansado, né? Porque Isaías 40 vai dizer que o Senhor nem se cansa, nem se fadiga. Deus não está cansado. Mas algumas coisas Deus faz para deixar exemplo. E aqui é uma delas. Ele descansa no sétimo dia
para dizer para a humanidade: vocês também precisarão de um dia para descansar. Jesus se batiza lá em Mateus 3,16, não porque ele tivesse pecados, mas também para dar um exemplo. Então há coisas que Deus faz para nos legar um exemplo, e o sábado foi um deles. Então o sábado não foi dado para o povo judeu, foi dado para a humanidade. Agora, por que é tão comum no meio cristão, religioso, né, protestante ou pentecostal, a ideia de que o sábado é dos judeus? Bom, judeu é o termo que vem da tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. O povo de Israel tem como ancestral Abraão. Então, em Gênesis 12 e Gênesis 15, Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele e promete que através de sua descendência o mundo inteiro seria abençoado. Então vem Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos, o povo de Israel. Então a aliança de Deus com Abraão, que se estendeu para sua descendência, fez do povo de Jacó, ou Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, ser membro da família de Deus no Antigo Testamento era ser membro da nação de Israel. E isso poderia acontecer por nascimento ou por circuncisão. Então, qualquer outra pessoa de qualquer outra nação que aceitasse o Deus de Israel passava pela circuncisão, que era o sinal da aceitação dos princípios, e se tornava agora membro da família de Deus. Essas 12 tribos, 10 foram dizimadas, né, exterminadas no cativeiro assírio, em 722. Sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim, que vão também para o cativeiro babilônico no ano 605. E Judá e Benjamim, de Judá, que era a tribo maior, é que vem o termo judeu. Então, quando o povo volta do cativeiro, aquilo que era chamado de o povo de Israel, a nação de Israel, agora é o povo judeu. Então, em todo o Antigo Testamento, a nação de Israel e o povo judeu foram os guardiões dos oráculos sagrados. Eles tiveram a verdade com eles. E Deus queria que essa verdade fosse pregada. Mas a verdade não estava restrita a eles. E tem aqui, Denis, um último texto, em Isaías capítulo 56, que deixa isso de uma forma muito transparente e clara sobre os objetivos que Deus tem com relação ao sábado. Olha aqui em Isaías capítulo 56, nos versos 2 a 7. Bem-aventurado o homem que faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, que guarda a sua mão de cometer algum mal. Olha só, não mencionou aqui que é o judeu que deve guardar o sábado, é o homem. O verso 3, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor. O que significa se unido ao Senhor aqui? Ele aceitou a pregação da nação de Israel. Ele aceitou os oráculos sagrados que Israel mantinha, as verdades da lei, né? Então, o estrangeiro que estiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam meu sábado, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no seu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno e nunca se apagará. Olha que bonito. Podemos ir até aqui. Mesmo. Você percebe que aqui primeiro é mencionado aos homens, depois o estrangeiro, o eunuco, e está falando do sábado. Então, o sábado não foi dado para uma nação específica. Foi dado para a humanidade. Agora, como Deus chamou Israel e escolheu Israel, não por ser maior nem melhor, porque era um povo pequenino, né? Como Deus escolheu Israel para ser o seu representante, ele conferiu a lei a Israel. E Israel que defendeu o sábado, né? Muito bem, pastor. Muito obrigado por mais essa resposta com tanta qualidade. Eu tenho mais algumas questões aqui. Vamos lá. Muito bem. Em determinado momento diz assim: a ressurreição de Jesus foi no domingo. E aí a questão é: o fato da ressurreição de Jesus ter acontecido no domingo, existe alguma referência na Bíblia de que isto representa então
uma ruptura dos 10 mandamentos que até ali ele conservou, ele observou, ou seja, até a ressurreição de Jesus, o sábado em nenhum momento foi tratado por Jesus. E quantas orientações Jesus nos deu na Bíblia, até a sua morte e até a sua ressurreição. Então, existe alguma referência na Bíblia que a ressurreição de Jesus em si seria, então, uma ruptura com o que até ali a Bíblia vinha trazendo como dia de guarda, dia santo, um dia especial, e passava, então, a ser este dia, um dia que deveríamos guardar e torná-lo santo? Essa pergunta, Denis, nos permite refrescar um detalhe, né? Muitas pessoas dizem assim, a lei ela foi abolida na morte de Jesus, né? Que lei foi abolida na morte de Jesus? A lei moral. Se a lei moral foi abolida, então eu posso matar, roubar, adulterar? Não, isso eu não posso. Então não foi abolida a lei moral. Não teve lei abolida na cruz. O que Jesus aboliu na cruz foi as ordenanças que constavam contra nós. Nós estávamos fadados à morte por causa do pecado. Ele paga o preço do pecado para nos livrar dessa condenação. Até a lei cerimonial, que às vezes dizemos assim, a lei cerimonial foi abolida porque Jesus morreu, essa não é a expressão correta. A lei cerimonial não foi abolida, ela se cumpriu. Eu ouvi uma vez uma comparação que eu achei muito própria. A lei cerimonial na Bíblia é como um convite de casamento. Outro dia fomos ao casamento do seu filho, né? Perfeito. E eu recebi do Lucas lá um bonito convite de casamento. Aí você guarda aquele convite com carinho, ele demonstra que a família tem apreço por você, você está sendo convidado para um momento especial da família. Aí você tem no convite o endereço onde vai ser o encontro, tem acesso ao evento, mas quando acabou o evento, o convite cumpriu o seu papel. Ele não tem qualquer finalidade mais. Isso é a lei cerimonial. Ela apontou para Cristo. Quando ele veio, toda aquela lei de ordenanças que constava da matança de animais, do ministério sacerdotal, do Yom Kippur, do sumo sacerdote, tudo aquilo apontava para Jesus e se cumpriu nele. Ela então cumpriu o seu papel. Ela não foi abolida, ela cumpriu o seu papel. Ela não tem mais validade agora. Agora, a lei moral não, ela continua. Por que Jesus mudaria o sábado, um mandamento do decálogo, após a sua morte? Que lógica haveria nisso? Por que ele mudaria esse mandamento? E quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente percebe é exatamente o contrário. Olha aqui, em Lucas 23, você tem aqui o relato do sepultamento de Jesus. Cristo foi crucificado numa sexta-feira, né? José de Arimateia, que foi lá pedir o corpo de Jesus, Pilatos deu a ele. Aí o verso 53 diz assim, Lucas 23, 53. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Aí vem o verso seguinte, era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Primeiro detalhe que eu ia dar uma paradinha aqui. Era o dia da preparação? Sim, porque a sexta-feira é o dia de se preparar para receber o sábado. As mulheres, diz o verso seguinte, que tinham vindo da Galileia com Jesus desde a Galileia, seguiram José, viram o túmulo e o corpo como ali fora depositado. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento. O corpo de Jesus não foi embalsamado porque o sábado se aproximava e eles descansaram segundo o mandamento. O Evangelho de Lucas foi escrito quando? Décadas depois desse evento. Alguns estudiosos creem que Lucas foi escrito no ano 63. Se foi de fato no ano 63, já haviam se passado mais de 30 anos do evento da crucifixão. Por que Lucas, que não era um dos 12, mas um médico, um estudioso, que entrevistou várias pessoas para compor o seu evangelho e o livro de Atos, a quem ele escreve também, não faz qualquer menção
há um tipo de mudança a partir desse momento. Mas relembra que ele foi crucificado numa sexta, que era um dia de se preparar, de que elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Será que 30 anos depois ele não deixaria para nós uma advertência? Olha, esse mandamento a gente já sabe que não existe mais. Mas isso não acontece no Novo Testamento. Se você pegar o apóstolo Paulo, que se converteu 3 anos e meio depois da morte de Cristo, você vai ter vários exemplos de Paulo guardando o sábado. Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 4. Paulo guardava o sábado. Agora, será que o maior teólogo do Novo Testamento não sabia que esse mandamento tinha sido abolido? Não, por quê? Porque nunca foi abolido. Então, o sábado não foi abolido, nem o domingo colocado em lugar do sábado. Isso não tem na Bíblia. Então, não há nenhum tipo de santidade atribuído ao dia, porque nele Jesus ressuscitou. E há um outro detalhe interessante, e aqui nós vamos para a história eclesiástica. Quando a igreja cristã começou a abraçar o domingo, nos primeiros séculos já, ela não abraça o domingo porque nele Jesus ressuscitara. Ela abraça o domingo porque ele é o dia venerável do sol. Porque era o dia que os pagãos dedicavam ao dia do sol. Então houve uma valorização do primeiro dia da semana em função dos costumes que já haviam de se adorar aos deuses pagãos no primeiro dia. Não porque Jesus nele havia ressuscitado. Foi séculos depois que essa associação começou a ser feita. E o sábado continuou a ser guardado pelos cristãos nos primeiros 3, 4 séculos da era cristã. Os cristãos continuaram a guardar o sábado. Então não existe essa história de que porque Jesus ressuscitou, algum tipo de santidade foi atribuída ao primeiro dia da semana.